E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu nos oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que bom que mais uma vez nós estamos juntos novamente. A graça de Deus sempre está no meio de nós quando nós abrimos a palavra dele para meditar, para refletir e ver o que o Senhor tem para nós. E nesse dia de hoje a meditação, a nossa reflexão está no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, de 1 a 12. Aqui fala assim na minha Sagrada Escritura: acusações contra os escribas e os fariseus. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: os escribas e os fariseus sentaram-se nas cadeiras de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem mover-o sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de serem chamados pelos homens de Rabi. Mas vós não vos fazeis chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor. E vós todos sois irmãos. E a ninguém chamais de pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem vos façais chamar mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. Palavra de salvação para nós, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, que palavra, que ensinamento que o Senhor nos dá nesse dia de hoje, hein? O Senhor vem falar aqui para os seus discípulos e para a multidão. Interessante que o Senhor cedo ali começa a falar: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés, sabem tudo sobre as leis, mas eles não agem como a lei. Ou seja, escuta tudo o que ele está falando, fazem aquilo que eles estão ensinando, porque é da palavra, é da Sagrada Escritura, mas não fazem o que eles fazem. Irmão, olha que como que a palavra vem falar para nós, que nós temos hoje muitas coisas, muitos diretores espirituais. A gente vê tantas coisas falar nas mídias, nas redes sociais, que falam uma coisa, mas vivem totalmente diferente. Eles gostam de pôr vários fardos pesados nos ombros dos homens, mas não é capaz de mover um dedo para ajudá-los. Vocês não podem fazer isso, Jesus fala, vocês não podem fazer assim. As suas ações têm que ser diferentes. Você não pode, com o que eles fazem, chamar vocês de pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai que está no céu. Irmãos, os ensinamentos do Senhor hoje vêm falar conosco de uma tal maneira para que nós abrimos nossos olhos e estejamos de acordo com a santa palavra de Deus. Porque aqui fala que os escribas e os fariseus, os mestres da lei, falam uma coisa, mas vivem totalmente diferente. E não adianta de nada, porque a palavra de Deus é certa, a palavra de Deus é reta. Eles fazem de uma maneira que não tem nada a ver com o que eles estão falando. Até existe um ditado que a gente de vez em quando escuta por aí, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Irmãos, não pode ser assim, não tem como ser assim. Como que um pai de família, eu vou falar assim para o meu filho: você faz o que eu faço, o que eu estou te falando. Ele vai até fazer, mas as minhas atitudes são totalmente ao contrário daquilo que eu estou falando. Mas você vai fazer, não faz o que eu faço, não, pelo amor de Deus. Imagina eu dando um conselho desse para o meu filho, como que as minhas atitudes é que ficam, que as palavras passam, mas o meu testemunho vai ficar, as minhas ações vai arrastar ao longe dos meus anos. E como que eu vou ter autoridade para falar alguma coisa para meu filho desse jeito? Ué, pai, meu senhor faz uma coisa e fala outra, faz outra totalmente diferente, por que eu vou fazer isso aí dessa maneira? Irmão, o Senhor vem nos chamar a atenção, o Senhor hoje vem puxar a nossa orelha, que fala, eles gostam de sentar nos primeiros lugares, eles gostam de ser vistos, eles gostam de carregar os seus mantos com grandes franjas,
mas não move sequer um dedo para ajudar o povo. Põe fardos pesados nos ombros dos homens. Ninguém fazeis chamar de Pai sobre essa terra, porque um só é o vosso Pai, aquele Pai que está no céu. Irmão, e a palavra do Senhor ela vem abrindo um leque tão grande para nós nesse dia de hoje. Depois ele fala assim: nem vos façais chamar de mestre, porque só tendes o mestre, o Cristo, que é ele mesmo que está ali no meio deles, ensinando a boa nova. O Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que foi enviado. Irmão, e para chamar a nossa atenção no último versículo, e fala assim: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Irmão, a humildade está acima de tudo. A humildade ela chega em todos os lugares e sobressai de todas as maneiras. Porque a humildade, onde tem a humildade, a gente vê que a palavra de Deus sai de verdade daquele coração com toda força. Porque aquela pessoa é humilde, aquela pessoa não se exalta em momento algum. Assim como Jesus fala, como ele era no meio daqueles discípulos, vamos dizer assim, ele era aquele supervisor que olhava, aquele que dava aquele líder que dava todo o direcionamento. Mas olha a humildade de Jesus ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Por isso que ele fala que aquele que era maior era ele. O maior dentre vós será aquele que vai se humilhar, será aquele que vai se entregar numa cruz. O maior dentre vós é o vosso servo, será o vosso servo. E aquele que se humilhar será exaltado. Olha que interessante, irmão, quantas coisas nós vemos dentro dessa situação. A humilhação. Quantas vezes as pessoas querem humilhar, querem jogar, querem pisar. Mas a gente sabe que a palavra de Deus nunca falha, a palavra de Deus é uma verdade. Porque aquele que se humilha, aquele que se põe de joelho, quando a gente vê uma situação dessa, quando a gente vê um líder passando por uma situação dessa, ele ensina a palavra de Deus. Irmão, nós temos que dobrar o nosso joelho por ele. Mas não seguir as ações dele, mas seguir o que ele ensina. Porque o que ele ensina, um líder religioso está ensinando aquilo que está na palavra de Deus. Mas não seguir os seus ensinamentos, que é o que fala Jesus aqui hoje. Não seguir as ações desses escribas dos fariseus, mas seguir o que eles ensinam. Irmão, que a palavra de Deus hoje tenha o poder de cair no nosso coração e seguir de verdade a palavra de Deus. O nosso direcionamento é a palavra de Deus e não podemos sair fora dela. Que a graça, que o amor, que a misericórdia caia no nosso coração, que abra, que seja esse facho de luz no nosso coração nesse dia de hoje. Seja humilde, seja simples e a palavra de Deus há de crescer no seu coração poderosamente. Espalhe essa mensagem, dá o seu joinha e deixe que muitas outras pessoas do seu contato tenham contato com essa palavra de hoje. Que Deus abençoe e até a próxima.